Olá, queridos alunos do sexto ano. Eu sou o professor Tiago. Vamos dar continuidade ao trabalho que a gente estava desenvolvendo, dando continuidade, inclusive, ao último vídeo postado no canal, tá? Nós falamos no último vídeo do período pré-homérico, daquele período em que se dá antes da formação das chamadas cidades-estado. Lá a gente destacou comunidades como a civilização cretense, minoica, a invasão de jônios, de dórios e por aí vai. Nós finalizamos falando da primeira diáspora grega. Agora vamos ver a consequência dessa diáspora grega. Se você ainda não viu o vídeo que a gente tratou de período pré-homérico, é importante que você veja para poder dar prosseguimento no trabalho. Bom, volta lá, vê e vem para cá depois para a gente continuar. O período que a gente vai trabalhar hoje é chamado período homérico. Depois que nós temos o fim das comunidades palacianas, nós vamos ter o surgimento de um novo formato de comunidade, as chamadas comunidades gentílicas. Essas comunidades gentílicas, crianças, são baseadas nos gênios. Gênios eram comunidades autônomas sem propriedade privada, ou seja, eram comunidades menores que não dependiam de outras comunidades para sobreviver e elas tinham um regime em que não se tinha a propriedade privada. Isso não significa que você não tinha posses pessoais. Existiam pequenos objetos, objetos de uso diário, armas, lanças, objetos como ferramentas de trabalho. No entanto, quando a gente fala sem propriedade privada, a gente fala de direito de terra. A terra era de uso comum a todos. E tudo que era produzido naquela terra deveria servir os interesses da comunidade gentílica. Tá? Genus, inclusive, é uma palavra que vai dar origem a diversas palavras do nosso dicionário atual, como genética, gene e tudo mais, e tudo isso relativo à unidade familiar. Tá? O trabalho era coletivo, ou seja, o trabalho ele era para todos e por todos. Todos trabalhavam, todos tinham sua função dentro da sociedade e todos usufruíam dos frutos desse trabalho. Tá? Claro, havia trocas comerciais, mas entre gênios. Veja bem, não havia o comerciante que vivia num gênio. A troca comercial era entre gênios, entre comunidades gentílicas. Tudo com o intuito, com o interesse de trocar um excedente de produção por algo que você não tem. Só um momento. O que é excedente de produção? Excedente é tudo aquilo que você produz acima do que você precisa. Se o indivíduo produz 10 sacas de trigo e só consome 5, 5 vão estragar. Para que essas 5 não estraguem, ele vai trocar por algo que ele não tem. Ou seja, essas 5 que são extra são excedentes. Certo? A liderança desse grupo estava na figura do patriarca. Tá? Do pater familiares, que é o que a gente chama de patriarca, que geralmente era o indivíduo mais velho do grupo. Era aquele que tinha uma maior laço de parentesco com todos os indivíduos daquela sociedade gentílica. Esse patriarca e o fato de existir esse cara só reforça a característica em que todos os indivíduos das comunidades gentílicas estão ligados por uma relação de parentesco. Tá? Logo, todos eles são ligados em algum nível a esse pater familiares. Tá? A divisão da terra vai surgir depois, mais lá na frente, e vai seguir os interesses pessoais. Uma pessoa mais próxima desse pater, desse patriarca, ou o indivíduo que desperta a inimizade daquele patriarca, eles vão ter posses de terra diferentes. O patriarca vai dividir para ele e para os seus próximos a terra. Para aqueles que ele não gosta, eles vão dar o menor pedaço, ou pedaço ruim, ou não vão dar nada. A partir daí, nós vamos ter a formação de uma sociedade que não é mais ligada por laços de parentesco, que também não é mais necessariamente comunitária de trabalho coletivo. Nós vamos ter a formação de uma hierarquia social baseada na posse de terras. Logo, nós vamos ter a formação de indivíduos que vão ter mais ou menos terra. Esses caras vão comandar a política nessas sociedades gentílicas, nessas novas sociedades pós-gentílicas. Tá? Surge, então, uma aristocracia determinada pelo nascimento,
que lá em Atenas vai se chamar de Eupátridas, mas cada sociedade tinha o seu nome. Eupátridas é como se fosse o bem-nascido, tá? Ou seja, é um indivíduo que nasceu dentro de uma condição favorável. Logo, a gente está falando do surgimento de uma aristocracia, de uma nobreza, por assim dizer, ou seja, de líderes baseados no nascimento e não no mérito. O aumento dessas comunidades, somado à escassez de terras férteis, vai provocar um segundo fluxo populacional, essa segunda diáspora. Tá? A necessidade de encontrar novas terras para produzir alimentos vai fazer com que muitos grupos gentílicos passem a procurar novas terras. Isso vai fazer com que grandes massas de grupos humanos se locomovam em busca de novos lugares. A expansão dessas fronteiras helênicas iam desde a Península Ibérica, onde hoje é a Espanha e Portugal, passa pelo norte da África, passa pelo sul da Península Itálica. Tá? A gente já falou sobre terminologias como Itália, sobre Espanha, isso não existia naquela época, chama-se Península Ibérica, chama Península Itálica, tá? E vai formar ali na Península Itálica era chamada Magna Grécia, tá? O crescimento do comércio e o enriquecimento de comerciantes também vão ser um marco desse período, porque afinal de contas eles vão expandir os seus contatos comerciais. A Grécia a região da Hélade vai dominar o Mediterrâneo, e muito desse domínio do Mediterrâneo ele vem através do comércio. Tá? Além do mais, por onde esses comerciantes iam, eles levavam um pouco da sua cultura. Logo, nós vamos ter um processo de espalhamento dessa cultura helênica. Tá? O espalhamento dessa influência cultural por toda a Europa e também por toda a Ásia. Tá? A gente vai ver que ele vai chegar até a Ásia Menor. Também vamos ter origem não. Vamos ter como reflexo o aumento da escravidão. Inclusive, vamos ter o surgimento da escravidão por dívida. O indivíduo que não conseguia honrar com seus compromissos financeiros, ele virava escravo, muitas vezes junto com a sua família, e perdia a sua propriedade. O aumento da escravidão vai gerar a escassez da mão de obra livre. Tá? Por quê? Desculpa, a escassez de trabalho para a mão de obra. Por quê? Porque os indivíduos vão começar a comprar escravos e vão, com isso, perder a necessidade de contratar pessoas. Nós também vamos ter o surgimento do comércio de escravo. Tá? Além do mais, nós vamos ter a formação da chamada polis helênica. Como vai se dar? A formação de fortificações nos pontos mais altos dessas polis, de uma polis, era chamada de acrópole. Acro é o prefixo grego que significa alto. Tá? Poli é onde se localizavam o centro de uma determinada comunidade. Então era o centro alto, era o local alto. Geralmente na Acrópole a gente vai ter a presença de prédios públicos importantes, templos dos principais deuses e tudo mais. No entanto, as moradias, as feiras, elas não vão se dar na Acrópole. As coisas vão acontecer em torno da Acrópole. Que coisas e como vai se dar esses acontecimentos? Essa aglomeração ao redor da Acrópole vai dar origem às polis. Tá? Ou seja, a partir da formação de uma acrópole, a gente vai ter o surgimento de uma polis. Tá? Cada polis tinha autonomia político, administrativa e econômica. A gente já falou sobre isso na última aula. Ou seja, cada polis tinha total autonomia para tomar suas decisões políticos, econômicos e administrativos sem a necessidade de pedir decisões, pedir conselho, sem pedir nada para outra polis. Tá? Ou seja, é a característica de uma cultura descentralizada. Não havia um chefe político central. Havia de várias comunidades independentes. Tá? Aqueles que participam das decisões da polis eram chamados de políticos. Tá? Eram chamados de políticos. A gente vai depois discutir essa questão da cidadania e das decisões das polis. Isso vai variar de local para local. Mas guardem na mente de vocês que geralmente está ligado com a questão do nascimento. Ou seja, geralmente um indivíduo que é bem nascido vai participar das decisões políticas.
Poucas coisas como língua, religião, alguns costumes ligavam essas diversas cidades e estados. Então, a partir daqui, a gente vai dar início ao período clássico, período arcaico, como a gente já conhece, que é o período mais famoso das polis gregas, tá, crianças? Isso é Esparta! A primeira polis que a gente vai estudar é a polis de Esparta, tá? Onde se localizava a polis de Esparta. Eu falei para vocês que ela se localizava na região do Peloponeso, próximo, na península do Peloponeso, próximo à região da Lacônia. Inclusive, eu falei que o fato de eles habitarem a Lacônia fez com que eles fossem denominados de lacônicos, o que hoje é um adjetivo para o indivíduo que não é de falar muito. O indivíduo que é lacônico é aquele indivíduo que não fala muito. Tá? Esse indivíduo que... Por que eles eram chamados de lacônicos? Porque os espartanos não eram muito de dialogar, não eram muito de filosofar, não eram muito de discursos. Tá? Isso era uma característica deles, que tinham tinha uma preparação muito mais voltada para o lado físico. Tá? Eles eram descendentes dos dórios, eles se espalharam aí. A gente falou um pouco disso quando a gente falou da primeira diáspora grega, que os dórios ocuparam essa região do Peloponeso. Né? Os dórios são os espartanos são descendentes dos dórios. A economia vai ser baseada em uma aristocracia rural. Isso aqui vai ser comum em quase todo o mundo helênico. Economia baseada em uma aristocracia rural que era determinada pelo sangue, complementada pelo pastoreio. Ou seja, os indivíduos mais ricos, não necessariamente mais ricos, mas lembra que eu falei para vocês que o mundo helênico valorizava a riqueza vinda da comunidade, vinda do mundo rural? Pois bem, essa riqueza que vem do mundo rural é o que a gente chama de aristocracia rural. Por que é determinada pelo sangue? Porque é determinado pelo nascimento, pelo código genético. Vai ser complementada pelo pastoreio. Isso é outra característica do mundo helênico, crianças. Eles não têm muito espaço para uma grande agricultura, dessas extensiva, nem tem um grande espaço para a criação de gado. Então eles vão ter uma aristocracia rural baseada principalmente na criação de vinhas e oliveiras, e o pastoreio como principal marca da região. Vai adotar uma postura militarista e reacionária, que já era dos dórios. O que é reacionário, tio? Reacionário é todo indivíduo que reage às novidades. É todo indivíduo que não é muito aberto a novas formas e a novas formas de governo, de pensamentos, tá? E mentalidade. Ou seja, eles se estabeleceram num esquema de diarquia, dos reis, de organização política baseada em éforos e conselhos formados por espartanos, e não mudaram. Diferente dos atenienses, que a gente vai ver que começaram com monarquia, passaram para tirania, virou democracia. Os espartanos não. Os espartanos vão se permanecer, porque eles são reacionários. Ou seja, governo de 2 reis, hierarquia com poderes limitados por um conselho de anciões, a chamada Jerusa. A sociedade espartana era bem simples, era dividida em esparciatas, periecos e ilotas. Sendo os esparciatas o principal grupo de cidadãos, o principal grupo de indivíduos, eram os descendentes de fato dos dórios. Eram cidadãos com direitos plenos na polis, ou seja, eram eles que tomavam as decisões políticas na polis espartana. Era também uma aristocracia definida pelo seu nascimento, ou seja, eram aqueles caras que só podiam ser considerados esparciatas filhos de pai e mãe espartanos, tá? Descendentes dos dórios. A vida era dedicada apenas ao militarismo. Como assim? Quando eu digo que a vida é dedicada apenas ao militarismo, e isso vai conceder a Esparta uma característica única de soldados perfeitos, é que eles não faziam mais nada, do ponto de vista bem preconceituoso, né? Mas não faziam mais nada além de dedicar-se
apenas ao militarismo. Parte deles vão digamos assim, dar um tempo desse militarismo e dedicar-se a decisões políticas da sociedade espartana. Mas, em suma, a vida do espartano era voltada para o militarismo. E não só a vida do espartano. A vida política da sociedade espartana, a mentalidade da sociedade espartana, toda era voltada para o militarismo. O nascimento de um espartano não era necessariamente fruto da vontade dos pais de ter um filho. Era a vontade deles de gerar mais um espartano, mais um soldado. A gente vai ver isso mais lá na frente quando falar do Agogê. Tá? Eles não trabalhavam, gozavam de privilégios ligados à posse de terra. Para que eles vivessem dedicados ao militarismo, alguém tinha que trabalhar por eles. Tá? Esse alguém é o Ilota. A gente vai ver mais lá para frente. Periecos. Quem eram os periecos? Periecos eram estrangeiros que viviam nos arredores da polis, ou seja, vivia na margem da polis, chamada periferia. Então, perieco vivia na periferia? Sim! Blow! Por quê, jovem? Peri é um prefixo, ou seja, é uma primeira parte da palavra, por assim dizer, que significa margem, ou lado, ou limite. Tá? Por isso que na matemática o lado da figura, a soma dos lados da figura, a gente chama de perímetro. Tá? Vem de peri, vem de margem, vem de lado. Periferia significava a margem da polis, os limites da polis, que via além do limite da polis. Perieco, então, seria um indivíduo que mora na periferia. Tá? Então a gente vê hoje falar de periferia são quem mora fora da cidade? Não necessariamente. O conceito moderno de periferia é o indivíduo que mora à margem do centro da cidade. O que é considerado centro não necessariamente é um centro do espaço físico. Por exemplo, a cidade de Belém, o centro dela é Nazaré, mas também o centro dela é a Cidade Velha, que é na margem da cidade. Né? Periferia, então, seriam bairros que estão ao redor do centro, tá? Do centro da cidade. Dedicava-se ao trabalho manual leve e à prestação de serviço. Esses caras trabalhavam e recebiam pelo trabalho. Tá? Isso vai diferenciar ele dos ilotas. Eles faziam trabalhos leves, por exemplo, um marceneiro, um oleiro, tá? Um artesão. E eles prestavam serviço. Nada muito pesado. Porque para trabalho pesado já tinha gente para fazer isso. Tá? E esses caras eram também comerciantes. Tá? Eles eram responsáveis pelo comércio, pelo abastecimento da cidade. E assim, mesmo que ele enriquecesse, ele não tinha direito político. Guarda isso para ti, que isso é muito importante, cara. Só vai ter direito político nas polis, em geral, não só Esparta, quem é de uma aristocracia baseada pelo nascimento. Então, assim, mesmo que o perieco, e a gente vai falar mais para frente de Atenas, que é um outro grupo social que vai servir também, mesmo que ele enriqueça muito, mesmo que ele fosse o cara mais rico de Esparta, ele não tinha direitos políticos. Tá bom? Pagava impostos, coisa que os esparciatas não faziam. Tá? O alistamento deles era obrigatório em escalões inferiores do exército. Aquele indivíduo que, a gente empurra primeiro, vai na frente, eles vão cansar o adversário para os espartanos entrarem na batalha. Tá bom? Os ilotas, presta muita atenção nisso, jovem. Os ilotas pertenciam ao Estado. Os ilotas pertenciam ao Estado, crianças. Isso a gente vai ver, vocês vão entender isso quando a gente falar de escravos. Que os ilotas eram quase escravos, mas não eram escravos, tá? Era a camada mais inferior da sociedade. Era também a maioria da população espartana, tá? Desculpa, da população de Esparta. Eram descendentes dos povos que habitavam a Lacônia antes dos dórios chegarem. Ou seja, eram os caras que os dórios derrotaram. Eles eram escalados como soldados de frente de batalha. Se você antes mandava os periecos, antes dos periecos iam os ilotas, tá? Eram usados também para treinar jovens espartanos. A gente vai falar disso quando eu falar da educação espartana também, tá? O Agogê. Como vai funcionar? Aos 7 anos de idade, a criança vai ser separada da sua família e levada ao quartel. Só um detalhe.
Alguns filmes aí mostram que pais choram. Ninguém chora, maluco. Por quê? Porque os pais têm orgulho. É para isso que você nasce em Esparta. Para que aos 7 anos você saia de casa e vá para o quartel treinar. Tá? Eles vão treinar. Lá eles vão ter um trabalho militar para corpo e mente. Só mais um detalhe. O fato de o soldado espartano ser criado desde os 7 até os 18 para se tornar um soldado não significa que ele é simplesmente uma máquina de matar. Tá? Ele é uma máquina de matar que pensa. Ele não é simplesmente um brucutu de cinema que não sabe mal falar o próprio nome e sai metendo a porrada em todo mundo. Não necessariamente, jovem. Ele é um cara que vai ter treinamento tático, técnico, ele vai saber se camuflar, ele vai saber sobreviver. Tanto é que um dos treinamentos dele é ser jogado num deserto com calor intenso, sem roupa, para que ele possa sobreviver às condições que o clima lhe apresenta. Ou então ele é jogado à noite, no meio do frio intenso, para que ele possa sobreviver ao frio, aprender a adaptar-se, a caçar, tá? E da caça tirar o seu sustento. Ou seja, ele é treinado para sobreviver, para lutar e para pensar taticamente. O soldado espartano era um soldado perfeito. Tá? Ele vai ser instruído a roubar e matar sem ser pego nem mostrar piedade. Um dos testes era chamado teste do queijo. Né? Ele ficava, para treinar, né, para condicioná-lo a sobreviver a toda forma de provação, eles não ficavam só no frio intenso ou no calor intenso. Eles também ficavam dias sem comer ou sem beber água, para que eles pudessem aprender a lidar com condições adversas em que eles não tenham alimento durante muito tempo. Tá? E um dos testes era, inclusive, que eles tinham que entrar furtivamente, esgueirar-se e roubar um queijo que ficava dentro de uma casa. Se ninguém o visse pegando o queijo, ele era bem sucedido. Se ele fosse pego, ele era castigado, independente de quem seja, jovem, inclusive os filhos dos reis. Tá? Os filhos dos reis também passavam por esses testes. Tá? Outra coisa, no exército, eles vão ser treinados a lutar entre si. Tá? Ele vai ser treinado a lutar entre si, não simplesmente lutar entre si, vão lutar entre si até a morte. São instruídos a matar uns aos outros sem mostrar piedade. Se ele matar um irmão, um parente e não mostrar piedade, ele não vai ter piedade de nenhum inimigo. Se ele matou um próprio companheiro espartano, ele não vai ter piedade de ninguém. Por isso que eles eram instruídos a não demonstrar piedade. Tá? Como era esse teste com Ilota? Os ilotas tinham os espartanos tinham dois problemas. Eles não tinham adversário à altura, porque os garotos espartanos no quartel ficavam lutando só entre si, né? E os ilotas, eles cresciam exponencialmente, eles já eram o maior grupo social. Então, de tempos em tempos, eles precisavam fazer uma espécie de redução populacional, de controle populacional. Então, de tempos em tempos, de ano em ano, tinha um festival em que os garotos eram liberados do quartel com armas, né, com espadas e escudos. O objetivo deles era matar o maior número de ilotas possíveis. Era o treinamento deles. Se, por um acaso, um ilota matasse um garoto espartano, esse ilota seria premiado, porque ele conseguiu derrotar um garoto espartano. Isso é outra coisa, crianças. Só sobrevive quem merece. Não, esses espartanos não lamentam uma morte. Claro que uma morte é aquela coisa de filme, né? Morreu em campo de batalha, morreu honrado, volta em cima do escudo. Só que quando o jovem morre em treinamento, e eu não estou falando só em treinamento, aos 7 anos ele começa a ser educado, mas desde o nascimento o espartano é testado, né? O nascimento no mundo antigo ele é muito diferente do que é hoje. Hoje uma criança nascer tem toda uma condição técnica de saúde, tem sala apropriada para o parto, um ambiente esterilizado, a criança fica uns dias em observação, né? A mãe fica uns dias em observação, né? Tem toda a questão da instrução, todo o cuidado que os pais têm com o ambiente que a criança vai estar. Nesse período, a criança toma vacina de tempos em tempos. Nesse período, o espartano não tinha nada disso.
Então a sobrevivência da criança já era uma guerra. Então, se ele nascesse deficiente ou se ele nascesse com alguma doença, ele era... Qual é a palavra melhor para usar? Ele era desconsiderado. Tá? Ele não tinha permissão para viver em sociedade. Esse controle populacional é chamado de eugenia. Tá? Infelizmente, os anciões chegavam numa montanha muito alta e jogavam o bebê. Tá? Por quê? Por que tudo isso? É um absurdo? Para os padrões de hoje, sim. Mas a mentalidade espartana era o seguinte: para você ser um soldado espartano, você tem que ser forte desde o nascimento. Só sobrevive quem merece. E eles não ficam lamentando uma morte. Tá bom? Mentalidade antiga. Muito cuidado quando a gente for analisar essa mentalidade com o pensamento de hoje. Já falei de anacronismo com vocês. Atenas vai ser bem diferente de Esparta. Tá? Atenas vai ser uma sociedade mais voltada para o lado intelectual. Tá? Mais voltada para o desenvolvimento do intelecto. A Atenas, enquanto Esparta ficava na região do Peloponeso, Atenas ficava na região da Ática, na península da Ática. Eram descendentes dos jônios, tá? Se localizavam na chamada Grécia continental. A economia também era baseada em uma aristocracia rural, determinada pelo sangue e complementada pelo pastoreio. O sistema político vai variar entre monarquia e democracia, a gente vai falar disso mais lá para frente, num sistema direto de democracia, mas que era excludente e limitado a eupátridas homens. Tá? A sociedade era dividida em eupátridas, metecos e escravos. A sociedade ateniense em si. Os eupátridas, eles eram o principal grupo social da sociedade ateniense. Ele estava nessa condição através do seu nascimento. Só pode ser ateniense quem é filho de pai e mãe ateniense. Pode ser eupátrida, quem é filho de pai e mãe eupátrida. Tá? A riqueza vinda da terra. Isso já estava também quando a gente falou de espartanos. Tá? Os helênicos desprezavam o trabalho manual. A gente falou disso lá no vídeo anterior. Tá? Eles eram grandes proprietários de terra. Possuíam todos os direitos políticos. Tá? O meteco vai ser uma versão ateniense do perieco. Eles eram indivíduos livres, descendentes de outros povos que viviam na Ática, mas também descendentes de estrangeiros. Logo, não tinham direitos políticos, visto que era por condição de nascimento. Eram eles que executavam os trabalhos manuais, como eles eram os comerciantes, os artesãos, os alfaiates, os camponeses, pagavam impostos, impunham um exército, como a gente viu lá nos periecos. Os escravos, eles vão ser diferentes dos ilotas, e era aqui que eu queria chegar. Por quê? Eles vão ser propriedade privada. Os ilotas pertencem ao Estado espartano. Tá? Eles realizavam trabalho manual de toda espécie. Eles eram oriundos, podiam ser conquistados através de guerra. Eles eram conquistados através da guerra. Os derrotados viravam escravos. Ou quem devia um eupátrida virava escravo dele. Assim, o que vai diferenciar o escravismo do ilotismo? O ilota, ele é pertencente ao Estado e ele é cedido a um esparciata. Tá? Se o esparciata quiser sentir a necessidade de castigar esse ilota, ele pode. Se o espartano quiser, ele pode castigar. Mas, se por algum motivo, através desse castigo, o ilota vier a morrer, o espartano é obrigado a pagar uma indenização ao Estado. O escravo era diferente. Se o escravo fosse adquirido por um ateniense, ele poderia vender, poderia negociar, emprestar e matar
se ele sentisse necessidade, porque ele comprou. Ou seja, o que diferencia o ilota do escravo são suas características, e a principal delas é que o ilota pertence ao Estado e o escravo pertence ao indivíduo. Democracia ateniense. A democracia ateniense vai ser marcada por uma participação popular, tá? em duas organizações, por assim dizer. Uma era a Eclésia, que é considerada a Assembleia do Povo, e a Bulé, que era o Conselho de Cidadãos. Entre os nomes que mais se destacam na democracia ateniense, você tem o Solon. O Solon vai propor o fim da escravidão por dívida e vai propor o voto censitário, ou seja, só pode participar das decisões políticas em Atenas quem tem dinheiro. Mesmo você sendo ateniense, eupátrida, mas se você é uma eupátrida pobre, você não participa das decisões políticas. Posterior a Solon, você tem Clístenes. Clístenes dividiu a cidade em 10 demos. Tá? A Bulé vai ser formada por 50 membros de cada demo. Ou seja, a Bulé tinha 500 membros. A Eclésia vai ser formada por todos os cidadãos, incluindo aí os pobres, porque ele vai determinar o fim do critério censitário. Todos os homens eupátridas poderiam participar. E aí é que entra. A cidadania era restritiva ou era abrangente? Eu deixo com vocês esse questionamento. Vamos lá para a cultura democrática. Tá? Na cultura democrática você tem a isonomia. A isonomia era o direito de que todo cidadão é igual perante a lei. Ou seja, não vai haver diferenciação entre um indivíduo e outro. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Além do mais, você vai ter debates antecedendo toda tomada de decisão. Toda tomada de decisão vai ser feita após um debate. Toda tomada de decisão vai ser feita após um debate. Tá? O dissenso vai ser um direito ao contraditório. Por mais que a gente discorde, você vai ter direito à palavra, por mais que seja diferente da minha. Ou seja, é o direito ao contraditório. A isegoria vai ser o mesmo tempo de fala para todos os indivíduos. Ou seja, cada um vai defender a sua ideia dentro de um limite de tempo igual para todos. Tá? A participação direta, ou seja, todos os indivíduos, os políticos, vão ter direito à participação. É chamada mistoforia. Vai ser o salário, entre aspas, político, ou seja, o dinheiro voltado para que o cara viva da política e o dinheiro também voltado para as obras públicas. Tá? Lembra que eu falei para vocês agora, só respondendo um pouco a pergunta que a gente tinha feito, isso aqui, no slide anterior, da cidadania restritiva. Por que a cidadania ela é restritiva? Por que ela não é abrangente? Porque apenas alguns indivíduos da sociedade vão ter direito a decisões políticas. Quem são? Os homens eupátridas. Se você tem uma comunidade formada por eupátridas, metecos e escravos, já é uma sociedade muito grande e diversificada. Se você levar em consideração que você tem crianças, adultos e idosos, já tem mais um fator de diferenciação social. E, fundamentalmente, homens e mulheres, ou seja, você tem uma sociedade muito diversificada. Mas quem é que participa da decisão política? É o homem. E o homem eupátrida. Ou seja, quando a gente fala que a cidadania ela está nas mãos, os políticos são apenas os homens eupátridas, você tem um direito à cidadania que é restritivo. Ele se restringe ao homem eupátrida. Ele não abre para mulheres, ele não abre para crianças e ele não abre para escravos nem para estrangeiros. Tá? Ou seja, só um homem maior de 18, filho de pai e mãe ateniense. Por isso que ela é restritiva. Ela é excludente. Ok? Crianças, lembre-se que nós vamos sempre manter contato pela plataforma do Positivo 1.
tá? Então nós vamos sempre manter contato via a plataforma do Positivo On. O que você necessitar, a gente vai manter contato pelo Positivo, tá bom? No mais, até a próxima.